desiderare quod promitis, id amare quod precipitis. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essas palavras, amados irmãos, são tiradas da coleta da missa de hoje. Que a missa de hoje, ela é muito especial porque já é um período de transição entre a Páscoa, a ressurreição de nosso Senhor e a vida do Espírito Santo. Porque no Evangelho Jesus já fala que Ele vai enviar o Espírito Santo, o Paráclito, e que por isso é preciso que Ele suba de novo para o Pai. Jesus está preparando o coração dos discípulos para que eles não entrem em choque, não fiquem muito tristes quando chegar o momento da ascensão, o momento que Jesus terá de voltar para o Pai. E ao mesmo tempo também, uma palavra que a igreja fala para nós na liturgia de hoje é a perseverança. Durante todo esse tempo da Páscoa, a igreja vai recordando para nós essa ideia. É preciso perseverar. É preciso continuar buscando o céu, continuar buscando a santidade, continuar se esforçando. Porque é muito perigoso para nós, depois que nós temos vivido o período da Quaresma, com intensas orações, com a penitência. Uma tentação muito forte é a gente, depois que chega a Páscoa, a gente ir relaxando e se esquecendo de rezar, não dando tanta atenção mais à penitência e à oração. E aos poucos a gente vai enfraquecendo e vai perdendo aquilo que a gente conquistou com a graça de Deus durante o tempo da Quaresma. Por isso que a igreja insiste para nós, é preciso perseverar. São Tiago fala para nós na epístola de hoje que a gente deve colocar o nosso coração em Deus e tirar a abundância da malícia que está em nós, para que nós sejamos prontos para escutar, mas tardos para falar, tardos a mais ainda para se irar, porque a ira do homem não realiza a justiça de Deus. E uma das coisas que a igreja pede para nós, para a gente alcançar essa perseverança e para a gente se preparar para Pentecostes, depois da ascensão de Jesus, está na oração da coleta de hoje, que pede para nós: fac nos ite amare quod precipitis, et desiderare quod promitis. A igreja pede para nós, melhor dizendo, na coleta, que nós sejamos capazes, com a graça de Deus, de amar os seus preceitos e de desejar as suas promessas. São duas coisas, duas graças que a igreja pede para nós no dia de hoje, nessa Santa Missa. É preciso, em primeiro lugar, nós amarmos os preceitos de Deus, amar os mandamentos. Às vezes nós queremos apenas cumprir os mandamentos, às vezes nós queremos às vezes nós temos um certo rigorismo nos mandamentos, mas nós não amamos, nós não enxergamos nos mandamentos, na lei divina, nos preceitos de Deus e da igreja, um caminho seguro para a nossa felicidade. Às vezes a gente enxerga os mandamentos, as leis, as nossas obrigações, apenas como uma imposição, como uma obrigação que nós temos de cumprir, algo que fica como que apertando o nosso pescoço o tempo inteiro, se nós não cumprirmos. Como se fosse uma conduta que se eu sair, Deus já está logo pronto para poder me castigar. Mas não, os mandamentos, os preceitos de Deus, os preceitos da igreja, são um caminho seguro para a gente chegar até o céu. É claro que é preciso de esforço para cumprir os mandamentos. É claro que o ser humano, depois do pecado original, sem a graça de Deus, não consegue cumprir todos os mandamentos da lei de Deus. Precisa da graça que vem do alto, da ajuda, do auxílio de Deus, para conseguir vencer, para conseguir cumprir todas as coisas que estão pedidas, que são pedidas nos mandamentos de Deus, os mandamentos da igreja. Mas nós precisamos amar esses preceitos, amar essas leis, porque fazem parte daquilo que Deus quer para nós alcançarmos a felicidade.
É como se fosse um manual de instruções, onde a gente recebe o equipamento, onde a gente recebe até mesmo, um brinquedo, alguma coisa. Se a gente não seguir as instruções corretamente, no modo de usar aquele equipamento, ele se desgasta, ele quebra, ele não vai conseguir ter toda a capacidade, toda a potência que ele tem, porque nós não estamos usando o equipamento da maneira correta. Com a nossa alma, com a nossa vida, é a mesma coisa. Deus deu os mandamentos para que nós, cumprindo esses mandamentos, seguindo essas instruções, nós possamos chegar ao pleno potencial que o ser humano pode alcançar, a plena liberdade que o ser humano pode ter. E às vezes nós não conseguimos ver nos mandamentos esse amor de Deus por nós. Então, a primeira graça que nós pedimos nessa Santa Missa é justamente a graça de amar os preceitos de Deus, amar os mandamentos para cumpri-los com exatidão, com o máximo de esforço que nós pudermos para alcançar o céu. E a segunda graça é de nós desejarmos as promessas de Deus. Deus promete para nós muitas coisas, mas se nós não desejamos isso, é como se a gente não quisesse o que Deus quer. Deus, por exemplo, nas palavras de Jesus no Evangelho, promete para nós um Paráclito, o Consolador, promete que vai enviar o Espírito Santo. Mas se nós não desejarmos essa promessa, se nós não começarmos desde agora a desejar o Espírito Santo, que Ele possa descer nas nossas vidas para nos conduzir, para nos santificar, o Espírito Santo não vai descer, ou o Espírito Santo não vai conseguir vir com toda a sua força que Ele quer para nós, porque o nosso coração se encontra fechado, porque nós não aumentamos a nossa capacidade de receber as graças de Deus. Como aquela história de Santa Teresinha, do menino Jesus. Um dia, Santa Teresinha estava vendo a sua irmã Celina, que era mais velha, estudando o catecismo, estava se preparando para a primeira comunhão, e do nada, Celina ficou irritada e começou a questionar: eu não entendo, lá no céu tem santo que é maior que o outro, tem santo que é mais feliz do que o outro, como é que pode isso? Todo mundo tinha que ser igual. E aí Santa Teresinha vai dizer: mas isso não é difícil de entender. Santa Teresinha devia ter uns 5 anos de idade, mais ou menos. Ela vai falar: é igual se a gente pega 2 copos de água, um maior e um menor, e a gente enche os dois até a boca. Qual dos dois está mais cheio? Aí Celina respondeu: os dois estão cheios, plenamente cheios. E Santa Teresinha vai dizer: pois é, no céu é a mesma coisa, vai estar todo mundo feliz, todo mundo no máximo da felicidade que pode ter, como um copo d'água cheio. Só que uns são maiores do que os outros, uns têm mais capacidade do que os outros, porque aqui na terra souberam amar mais a Deus. Se nós queremos alcançar mais bênçãos do céu, se nós queremos que o Espírito Santo desça e realize milagres de conversão, de santificação na nossa vida, se nós queremos ter uma felicidade maior no céu, é preciso desejar com todas as nossas forças as realizações das promessas de Deus. É preciso amar o máximo que nós pudermos a Deus enquanto estamos vivos. É preciso fazer crescer a nossa capacidade de amar a Deus aqui na terra, exatamente cumprindo os seus mandamentos. As duas coisas estão juntas. Se nós amamos os mandamentos e cumprimos eles com exatidão, o nosso amor a Deus vai crescendo, e ao mesmo tempo nós vamos desejando ainda mais as promessas de Deus, porque Deus nos promete o céu, Deus nos promete a salvação, Deus nos promete a felicidade, Deus nos promete o Consolador, o Espírito Santo. Portanto, é preciso fazer crescer a nossa capacidade de receber o Espírito Santo, de receber o amor de Deus. Então, essas duas graças nós devemos pedir neste domingo, procurar viver com intensidade ao longo desses dias, nesse tempo da Páscoa. Amar os mandamentos e desejar as promessas de Deus, para que assim nosso coração possa ir se aquecendo
com a força do Espírito Santo, para que quando chegar em Pentecostes, nossa capacidade, nosso copo de água, que é a nossa alma, possa estar bem enlarguecido para receber mais bênçãos e mais santidade que vem com a vinda do Espírito Santo. Vamos pedir essa graça hoje à Virgem Maria, nossa Mãe. Estamos começando o mês de maio, e vamos pedir a ela essa graça, e também ao bom São José. Nós celebramos o dia 1º de maio, São José Trabalhador, que nos ensine também a trabalhar na vinha do Senhor, a santificar, buscar a nossa santidade, cumprir os nossos deveres e procurando enxergar no nosso trabalho também um meio de nós alcançarmos o céu, rezando, oferecendo o trabalho por amor a Deus, para alcançar a santidade, para alcançar o céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.